Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Precisamos falar sobre violência contra as mulheres. E conosco está aqui presente no nosso auditório, para nossa satisfação e uma honra extrema ter a presença da professora Andréia da Silva Costa, que é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, professora da disciplina Direitos Humanos e Fundamentais e coordenadora geral do curso de Direito do Centro Universitário Cristos, Unicristos, e milita na advocacia como advogada de mulheres. Professora, é uma honra estar aqui com a senhora no nosso estúdio para essa discussão e espero aqui que a gente traga aqui esse tema tão importante para toda a sociedade, para todas as faixas etárias e principalmente para todos os sexos. Homens, mulheres, jovens, não é isso? Exatamente. A alegria é minha, né, Clésio, amigo, professor. Eu fiquei muito feliz com o convite. A importância do tema, ela é de fato indubitável, não se tem dúvida quanto à importância dessa temática. A gente precisa sim discutir, conversar, desmistificar a violência contra as mulheres. Violência doméstica, violência sexual, violência psicológica, todos os tipos de violência, né, que hoje faz parte do nosso cotidiano, tá? Hoje quem é mulher sabe o que é ser mulher, a dor de ser mulher, de acordar mulher, de andar na rua sendo mulher, de ser abordada nos lugares públicos, de morar dentro de um ambiente doméstico e em alguns desses ambientes não está totalmente segura, né, de ter um corpo feminino, o que é que isso representa para algumas mulheres, desde a mais tenra idade, né, desde pequena, o que é que isso representa, que isso às vezes representa sim um perigo, o simples fato de você ser e ter nascido mulher. Professora, a gente trouxe o tema, né, um tema assim provocativo, né, o tema do programa é Precisamos falar sobre violência contra as mulheres, né? E a ideia surgiu, né, de filmes e de debates, né? O próprio recente filme, nós vamos discutir lá no final, fazer uma discussão tendo como referência, né, o seriado Adolescência, né? E que traz para a gente, lamentavelmente, muitas vezes a gente até chega a se iludir, eu particularmente, achando que com o avançar das gerações nós iríamos superar e que isso deixaria de ser um problema. Né? E o que a gente percebe parece que é o contrário, né? Os dados mostram que a violência ainda é muito forte, né? Como nas suas palavras iniciais, né? A gente não tem faixa etária, impressionante, né? O que mais me espanta, né, é que as gerações mais jovens a gente encontra essa prática da violência, né? E aí eu deixo a pergunta, de fato precisamos falar e falar onde sobre esse tema? Em todos os espaços, Clésio, né? A gente precisa falar nas escolas e por mais que haja, sim, hoje uma certa resistência, né, de discutir sobre gênero, violência de gênero, é necessário falar com os jovens sobre isso, né? Eu me lembro de eu nova, só vendo meus colegas tratar isso como uma brincadeira, mas algumas abordagens inclusive violentas, né, de puxar o cabelo, né, de fazer algumas brincadeiras invasivas, mas que eram brincadeiras desrespeitosas, né, de forçar certos comportamentos, certas intimidades que não eram cabíveis naquele momento, mas que eles tinham esse comportamento como válido pelo simples fato de serem meninos e a gente meninas, né? Então, assim, isso continua, essa prática. Hoje ela é facilitada pelas redes sociais, a gente viu aí, né? A série Adolescência, ela trouxe hoje que existe inclusive uma nova linguagem, né, entre eles, né, entre os jovens, para falar sobre esse ódio às meninas e as mulheres como um todo, né, e que tem crescido, tem sido cada vez mais fortalecido e que a gente precisa falar sobre isso, né, não apenas nas escolas, mas a gente precisa falar sobre isso nas famílias, a gente precisa falar sobre isso nos ambientes universitários, porque a gente precisa, é necessário pensar sobre essa questão de gênero na perspectiva também dos futuros profissionais. Perfeito. Né? Então, assim, quem vai no mercado de trabalho, os profissionais, eles precisam estar atentos para essa questão das mulheres e dos homens.
não numa perspectiva de desigualdade, mas numa perspectiva de igualdade. Professora André, você levantou uma questão que a gente naturaliza muito, né? É a brincadeira do coleguinha e a coleguinha no ensino infantil, né? Do garotinho que vai lá e puxa o cabelo da garotinha, aí ele vai e fala com a tia e a tia naturaliza, né? Não, isso é coisa de menino. Esse mesmo comportamento a gente encontra nas famílias, né? E nós adultos, pais, mães, responsáveis, né? Agimos naturalizando até sem perceber que a gente está reproduzindo algo que a gente deveria imediatamente combater. Isso não é coisa de menino, isso é coisa de gente violenta, né? Mas ao contrário a gente corrobora com isso, né? Era essa a perspectiva quando você falou do puxão de cabelo, né? Exatamente. É isso, algo que sempre me chamou a atenção. É a divisão, por exemplo, Clésio, no ambiente doméstico, das tarefas domésticas, quando tem um filho e uma filha, a menina fica geralmente ajudando a mãe nas tarefas domésticas. Não! A gente precisa formar meninos, né, jovens, capazes de cuidar de uma casa. Aquela visão do homem, né, de chegar em casa, do provedor ser unicamente a figura masculina, isso não existe faz muito tempo. E hoje a sobrecarga da mulher, né, que tanto trabalha, como tem toda a sobrecarga doméstica, ainda fica cuidando da casa, cuidando dos filhos sozinha, porque alguns homens, tá, ainda hoje ainda insistem em continuar nessa postura de se esquivar dessa responsabilidade doméstica, né? A gente não pode estar passando para essas novas gerações. Perfeito. A gente precisa compartilhar outras vivências com essas novas gerações em que meninos e meninas são, sim, tão responsáveis pelas atividades domésticas quanto as mulheres sempre foram. Ou seja, as mulheres adquiriram as habilidades masculinas, isso, né? Elas estavam afastadas do mundo social do trabalho, vieram adquirir essas habilidades, sem perder as habilidades femininas, e lamentavelmente a gente não transformou o homem. A gente ainda deixou o homem na roça, né? Ou seja, a gente tem que transformar também esse homem, né? Precisa ser reconstruído, né? Se essa mulher se transformou, né? Não dá para manter esse mesmo homem, né? Por isso que eu acho que essa conversa, né? Ela não tem idade, não tem sexo. Quer dizer, o falar sobre a questão da violência de gênero, ela precisa englobar todos, né? Todos nós, né? Dependendo do gênero. Exato. Nós mulheres desbravamos o ambiente público, né? A esfera pública, que antes era o espaço essencialmente masculino, e hoje nós ocupamos com muita garra, mas o ambiente doméstico ele continua sendo ocupado, né, por todos nós. E aí a gente precisa dividir as atividades, e os homens são, sim, parte dessa dinâmica familiar. É preciso que a gente... Eu vou pedir o Tiago para trazer aqui um dado para nós, né, para a gente... É um dado relativo à pesquisa responsável, dado ao Senado, responsabilidade do Senado Federal. Os dados são referentes a 2023, mas já final de 2023, então a pesquisa ainda bastante representativa, né? Ela, na verdade, veio ao público em 2024. Tiago, você pode projetar para nós o quadro, a percepção feminina em relação ao respeito com as mulheres? O que a pesquisa mostra o olhar das mulheres, né? Ou seja, aqui a pesquisa foi realizada com uma amostra de mulheres no Brasil, e o que nos trouxe, né, foi aqui esse dado que eu vou fazer com uma leitura bem rápida, né, onde a gente tem que, entre as pesquisadas, 46 das brasileiras pesquisadas acreditam que, em geral, as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil, e que outras 46% acreditam que as mulheres são tratadas com respeito apenas às vezes. Para a maior parte delas, 7%, as mulheres são sim tratadas com respeito no país. Pífio, né? 7%. Na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, cerca da metade das cidadãs que acreditam que as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil, que dá aí um percentual de 53, 53 e 55. Ótimo, porque a gente não ficou só no Nordeste para desmistificar. Tem aí o Rio de Janeiro aí, o representante, né, de uma área, digamos assim, do país mais ricamente desenvolvida, né? Mais da metade das brasileiras, 52%, apontam a rua como lugar em que as mulheres são menos respeitadas. Para 17% das brasileiras, a família, que você vem chamando, né, constantemente aqui na sua fala. É um ambiente em que a mulher é menos respeitada. E para outros 25%, o lugar do trabalho, né? Então não tem espaço que
que essa percepção não apareça, né? Exatamente. Impressionante, né? E o respeito, ele tem a ver, né? Ele guarda uma relação na perspectiva, né, de mulheres, das mulheres, muito a ver com com a segurança, né? Nos lugares que nós nos sentimos seguras. Quando a mulher diz, eu sou desrespeitada na rua. Aí a rua eu posso compreender. É o sair de casa, pegar o ônibus, pegar o Uber, estar na parada, tudo isso, é toda essa trajetória. Né? É onde eu me sinto insegura, né? E me chama a atenção um número baixo dentro da família, né? Porque e me chama a atenção, mas ao mesmo tempo tá de acordo. Porque como é percepção, né? Mas está de acordo com a nossa vivência, a minha vivência, por exemplo, como advogada de mulheres. Porque realmente a violência doméstica e familiar, ela não é, embora ela aconteça hoje na grande maioria dos lares, ela não é percebida pelas mulheres. Né? A mulher, ela percebe que ela está, às vezes, mesmo sendo puxada pelo cabelo, ela não vê isso como uma violência. Por estar dentro do ambiente doméstico, por ser feito pelo marido, por ser feito... Uma questão que eu queria lhe perguntar, que você tocou nesse assunto. Na minha percepção, o termo assédio, só recentemente ele deixou de ser focado exclusivamente na questão física, sexual. E aí você percebeu que aquela agressão, né? Você não é capaz, a jovem mulher que convive com um homem que estuda, né? E se você não é capaz, você não vai a lugar nenhum. Aquela que trabalha, né? Você é incompetente. Isso não parecia para a gente, era coisa normal. Né? Exato. Está com pouco tempo que isso entrou, digamos assim, no nosso vocabulário cotidiano. Faz parte de uma realidade de tantas mulheres casadas, Clésio. Tantas, que assim, é chocante. E assim, o mais surpresa, que causa maior surpresa, é a falta de percepção que as mulheres têm em relação a isso. Então, assim, quando a gente vê um resultado desse, né, que a maioria das mulheres apontam a rua, né, como espaço onde elas se sentem menos respeitadas, onde nós nos sentimos menos respeitadas, é porque de fato é onde essa violência, essa insegurança, ela é mais latente, ela, tipo assim, a gente não tem dúvida que ali, formas, né? Exatamente, eu tenho medo de uma palpada, físico, né? Eu tenho medo de ser estuprada, eu tenho medo de ser sequestrada, eu tenho medo, né? Exato, eu tenho medo de realmente a minha condição de mulher ali, de ser realmente mais vulnerável na rua e ser desrespeitada, né? E não é um desrespeito só, né, de alguém me tratar mal, não, é um desrespeito realmente do meu corpo, né, da minha integridade física, geral. Eu acho que tem muito a ver com insegurança, né? E a questão da família e do trabalho, o trabalho aparece mais porque a gente já vem com a consciência maior dentro das nossas relações de trabalho, do assédio sexual, assédio moral, a gente já consegue, né, já tem uma caminhada maior. O ambiente doméstico ainda é um tabu. Será também que no trabalho isso não há uma reação masculina como uma ameaça de disputa de espaço também? Também, com certeza. Com certeza. Perseguições, né? Tem demais. O medo de você perder para uma mulher um espaço dentro do trabalho, isso sim. Ou a mulher-chefe, você conhece isso muito bem, né? Isso, muito a mulher-chefe, né? Que aí você não reconhece aquela figura como chefe, por simples fato dela ser mulher. Sim, isso é comum. Nada estranho para você. Nada estranho para mim. Aliás, para você e para muitas. Para muitas que exercem cargo de chefia, né? Exatamente. E em certos setores a gente escuta isso ainda muito mais forte, né? Por exemplo, áreas ainda que tem aquele domínio masculino, né? Construção civil, essa rama mais imobiliário, né? Que você tem algumas mulheres que estão no comando, aí nem se fala, né? Aí é fortíssimo. Comércio, né? Um pouco menos, mas tem também, né? Você tá na área educacional, eu até pressuponho que, se não for, deveria ser menor, né? Mas tem também, né? Tem. Lamentavelmente, né? Todas nós, a gente conversa, né? Por exemplo, você vê um professor jovem iniciando uma carreira, entrando numa sala, ele tem muito mais, sei lá,
respaldo, legitimidade, ele entra com muito mais tranquilidade do que uma professora mulher, jovem. Ainda tem o que Tem. provar. Tem. Ixi! Ainda tem essa necessidade? Tem. Lamentável. De alunos e de alunas. Lamentável. É sim. Inclusive, provar para as alunas. Sim. Né? É aí que a gente precisa conversar. Sim, né? precisamos. Conversar seriamente sobre Sim. isso. Né? Basta, né? Basta. Chega, se a gente não trabalhar nesses espaços, a gente não vai combater a violência. Né? Mas às vezes me parece que a gente está muito na ponta. Toda questão de violência parece que a gente só atua lá na consequência, né? Final, quando a violência apareceu, né? Ou seja, quando ela é concreta. Não é nem essa violência verbal. Né? O que significa importante mesmo para tomar uma medida é quando ela é física. Isso, né? quando sai o sangue, né? Quando ela deixa um hematoma, quando realmente você vê o impacto no corpo, né? E isso é grave, porque hoje em dia, falando de saúde mental, existem violências que elas são imperceptíveis a olho nu, mas que o estrago dentro da pessoa, ele é sem tamanho, numa escala assim bem maior do que um soco. Bem maior. Bem maior, né? Bem maior. Eu vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui o nosso segundo slide. Isto, a percepção feminina quanto ao machismo no Brasil. Né? A gente tem aqui nesse dado, né, do mesmo, referente à mesma pesquisa. Né? Aqui nós temos a percepção com relação ao machismo. Né? Ou seja, a percepção feminina majoritária é de que no Brasil, de que o Brasil é um país muito machista, de acordo com 62% das entrevistadas. Entre aquelas em que o patamar é maior que o nacional, estão os estados do Rio de Janeiro, 73%, de Pernambuco, 72%. Nós aparecemos aqui, olha, Ceará, 68% e o Distrito Federal, 69%. Novamente interessante para a gente perceber que isso está espalhado pelo Brasil, né? Então, as regiões brasileiras, não é uma questão de uma região específica, né? Entre os estados que apresentam índices menores que o país, estão aí com o país como um todo, estão os estados do Amazonas, 55%, do Rio Grande do Sul, também com 55%, Rondônia, 54%, Santa Catarina, 53% e Roraima, 50%, né? Então, a gente tem aí, me parece que nós estamos no Nordeste à frente do Norte, né? Em relação a essa percepção. Eu acho que aí é um ponto para a gente discutir, né? Primeiro assumir, viu, né, Andréia? Primeiro assumir. Quer dizer, nós somos e precisamos assumir para consertar esse negócio, né? Aí vamos conversar aqui um assunto aqui, cara, de cantinho de orelha, certo? Certo. Dizem por aí que os nordestinos são os mais machistas, né? E que o pessoal do sul, né, é super mais mente aberta, né? Tá. O último feriado grande que a gente teve foi o de Páscoa, não foi? Perfeito, isso. Qual foi o estado que teve, que o Brasil ficou, meu Deus do céu, 10 mulheres mortas. Nesse último grande final de semana. 10 mulheres mortas depois do feriado da Páscoa. Nessa última Páscoa. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. 10 mulheres brutalmente assassinadas, vítimas de violência doméstica, num intervalo pequeno de dias. E assim, todos os casos, maridos, ex-companheiros, ex-maridos, namorados, que não aceitaram o fim de um relacionamento. Isso é um desdobramento, sim, de machismo. Grave. Isso é o resultado do machismo puro. Sem dúvida. De um controle, de uma visão deturpada de um relacionamento em que o homem ainda se acha dono no direito de dizer que não, ou se não for comigo, você não vai ser mais de ninguém. Aí, como se a mulher fosse uma propriedade. E geralmente muitas das mortes foram na frente dos filhos. Então, assim, tudo bem, né? A percepção feminina foi essa. Foi essa. Mas os dados também os dados, os números das mortes de mulheres. Mostram outro, né? Lamentavelmente, né, a gente tem esse nível de violência espalhado pelo país. Pelo país. E segue um padrão, né? Segue um padrão que você estava colocando, né? Eu sou proprietário, né? O que remete ainda, né, para um patriarcalismo arraigado, né? Exato. Ou seja, a gente hoje tem, né, ali pelos anos, a partir dos anos 80, 90, as mulheres vieram para o mercado de trabalho,
né? As mulheres passaram a compartilhar as despesas dentro do domicílio. Isso. Na virada, né, esse século XXI, esses 25 anos, as mulheres passaram a ocupar cargos de chefia. Né? Tivemos e temos mulheres ocupando cargos importantes dentro das organizações, mas ainda está na nossa consciência, né, isso que nos remete para o século XIX. Né? Quer dizer, na prática, a gente olha para o mundo, né, o mundo real da economia mudou, mas a cultura, a nossa consciência ainda está lá atrás, quando a gente ainda tem essa concepção de que eu não tenho uma companheira, eu não tenho uma parceira, eu tenho algo, uma coisa que é minha. Uma coisa que é minha, exatamente. E esse nosso movimento, né, de emancipação, né, de autonomia, porque um movimento de luta por direitos das mulheres, uma das pautas é, mulherada, a gente precisa ser autônoma, a gente precisa ter o nosso dinheiro, a gente precisa ter a nossa profissão, a gente precisa ter a nossa independência para a gente poder ser livre, para a gente poder ir para onde a gente quiser ir, estar no relacionamento que a gente possa estar e queira estar. Não estar no relacionamento porque a gente precisa estar nesse relacionamento porque não tem para onde ir, como tem algumas situações de mulher que está presa numa casa e não tem dinheiro para sair com os filhos. Aí é uma vulnerabilidade máxima, alta, né? Alta, mas assim, eu tô falando isso, e assim, Clésio, não necessariamente numa família pobre, tá? Isso pode ser numa família bem abastada, tá? Bem endinheirada mesmo, que tem um padrão, que os filhos já estão numa escola caríssima e que a mulher não consegue manter aquele padrão para os filhos e fica naquele relacionamento. É um sacrifício, porque tirar crianças, adolescentes ou mesmo ainda na primeira infância para um nível de vida que elas não conheceram, né? Uma qualidade de vida inferior àquela que teve, né, na sua formação, é uma decisão difícil. É difícil, e fica apanhando, e fica sofrendo violência doméstica, fica violência psicológica, e fica sofrendo violência sexual, violência patrimonial, porque muitas vezes, né, fica sem nenhum dinheiro. Explica para os nossos assistentes a violência patrimonial, que ela já é muito falada, mas às vezes a gente não associa com como ela acontece na prática, né? Você podia dar algum exemplo para a gente? Segundo a Lei Maria da Penha, né, a violência patrimonial é aquela que quando os objetos da pessoa são destruídos, né? Bens, tipo, terminou, aí ele bota fogo nas suas roupas, nas suas coisas, ele pega os seus cartões de crédito, quebra e você fica sem nada, seu celular, seus bens, né? Geralmente muito voltado a bens móveis, mas já há uma evolução da jurisprudência, tá? Por exemplo, teve um caso no escritório que a nossa cliente, ela era sócia do ex-marido numa empresa, e havia uma confusão patrimonial. Então, as contas de casa eram pagas com o dinheiro da empresa. Então, tinha a conta da família, mas tinha a conta da empresa. E quando ele saiu de casa, ele ficou com a empresa, proibiu ela de entrar na empresa, tirou o acesso dela na conta da empresa e ela ficou em casa sozinha com as duas filhas. A fonte de sobrevivência estancou, né? Não tinha mais. Nada. Isso é violência patrimonial. Muito forte, né? Porque você tá mexendo na capacidade de sobrevivência da mulher com os filhos, né? Na independência, certo? Então, assim, essa questão, né, do machismo, da forma que as mulheres veem, ela é complexa e ela precisa, de fato, ser desconstruída na perspectiva de que não é só mais no Fortaleza, é no Brasil inteiro, é no Brasil inteiro, é no Brasil inteiro. Teve agora uma pesquisa no Fórum de Segurança, que também foi feita com a Datafolha, é visível e invisível. A maioria das mulheres, Clésio, quando elas estão diante de uma situação de agressão, de violência, elas não buscam uma delegacia. Elas buscam primeiro a família, ou então a mãe, pai, ou então os amigos, ou então a igreja. Quando busca a igreja, é um destroço, né? Porque geralmente a igreja fica, não,
separe, né? Etc e tal, fica tentando... E às vezes é um relacionamento que está abusivo, que está na violência, já está passando para os filhos, entendeu? Está todo mundo em sofrimento. O sofrimento é geral, né? É geral. Uhum. Então, assim, é algo que a rede de proteção existe, precisa de fato ser conhecida, mas a gente tem um slide aí que a gente vai já conversar sobre isso, né? Mas ela não é buscada. Ela não é buscada. Não é buscada, não é buscada. Pouquíssimas mulheres buscam a delegacia especializada ou então as outras delegacias para ajudar. Recorrem a essas outras formas que vai manter a situação, né? Vai tentar acomodar, vamos tocar para frente, né? E a situação pode briga até se agravando. Briga de marido e mulher, né? A gente cresceu escutando o quê? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então a gente só acolhe, ela chora aqui, mas volte para casa, volte para os braços do seu marido, vai dar tudo certo. Foi só um momento ruim, né? Foi um momento ruim, é uma crise. Vou pedir o Tiago para trazer aqui para a gente, agora o slide 3, né? Que é sobre o conhecimento, justamente isso que a gente está falando, sobre a questão da rede de proteção. Isto, né? A percepção feminina acerca dos instrumentos de proteção às mulheres. E aqui eu fiquei impressionado com esse dado já são informações já tão, eu digo, para quem faz leituras, né, já tão antigas e lamentavelmente, olha, menos de um quarto das brasileiras, 24%, afirmam conhecer muito sobre a Lei Maria da Penha. Esse patamar é superado no Distrito Federal, 33%, mas é inferior nos estados do Piauí, somente 17% das mulheres brasileiras dizem conhecer muito a Lei Maria da Penha, do Maranhão 17%, no Amazonas 17%, Paraíba 19%, Pará 19%. E a gente tem ali que cerca da metade das brasileiras acreditam que a Lei Maria da Penha protege apenas em parte as mulheres contra a violência doméstica e familiar, né, que é um total de 51%. Metade, né? A Delegacia da Mulher é conhecida por 95% das brasileiras, mas no estado do Amapá esse índice cresce para 99%, né? Pelo menos é uma das instituições que se conhecem, agora devia conhecer a lei também, importante, né? E a Casa da Mulher brasileira é conhecida por apenas 38% das mulheres que foram pesquisadas, né? Que também é algo que deveria, né, ter uma divulgação maior, né? Então me parece que a gente talvez fique muito dentro de um universo, né? O termo é bolha, né? E aí quando chega esse dado que diz que 24%, né, ainda acha que conhece pouco, né, que não afirmam conhecer, 24% afirmam conhecer muito, né? Só 24%, isso era para ser quase uma coisa assim de uma cartilha de ABC, todo mundo conhecer muito bem. Aliás, homens e mulheres, viu? Homens e mulheres. Né? Homens e mulheres deveriam conhecê-lo. Né? Exatamente. A Lei Maria da Penha não é para ser uma norma, né, um instrumento de conhecimento só de mulheres. Ela tem que ser conhecida por homens também. Os homens precisam saber quais as ações que são configuradas, que se configuram como crime. Perfeito. Né? Por exemplo, você pegar uma mulher e submeter ela a humilhação, você desqualificar, você stalkear, né? Você forçar ela a ter relacionamento sexual com você contra a vontade dela, mesmo ela sendo sua esposa, né? Você, cada uma daquelas situações e outras tantas, porque aí a gente está falando, né, de somente um instrumento de proteção, em termos legislativos, né, que é a Maria da Penha. Mas a gente tem a Lei Mariana Ferrer, né? A gente tem a própria lei do feminicídio, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, a gente tem agora recentemente, né, a lei que instituiu a tornozeleira eletrônica para os agressores que estão, né, que cometem crime de violência doméstica. A gente tem a lei do stalking. Então, a gente tem vários dispositivos legais que trazem essa proteção, né, para as mulheres. Mas as mulheres não conhecem que tem, por exemplo, uma lei que prevê a reestruturação dentária para uma mulher que é vítima de violência doméstica, paga pelo Estado.
Tratamento dentário é caríssimo. Uma mulher, quando apanha no rosto, ela sai desfigurada. Quebra dente, quebra osso. Isso tem que ser algo, hoje já é uma política pública. Então, as mulheres sabem disso. Estou tomando também conhecimento agora. Exato. Me confesso que eu não conhecia. Entendeu? Então, assim, agora teve uma lei recente, de 2025, que aumentou a pena, né, no crime de violência psicológica, quando há o uso de inteligência artificial. Você, hoje em dia, antes era só uma mensagem, você mandava uma foto sua, né, pelada, para um ex-namorado, então um namorado que hoje agora é ex, e ele ficava fazendo terrorismo com você, ele ameaçando. Hoje em dia você não precisa nem ter mandado a foto. Se você você faz uma montagem, a pessoa fica te assediando, fica te enlouquecendo. Se isso ficar comprovado, você vai na delegacia e a tua pena é dobrada, a tua pena é aumentada. Então, assim, isso tudo é um ganho, né? Hoje nós temos mais uma delegacia da mulher especializada em Fortaleza, nós temos mais um juizado de violência, toda essa rede de proteção, toda essa legislação é muito importante. Eu sou extrema defensora, como advogada que trabalha dentro desses institutos com essa legislação, eu vejo que é importante, mas assim, as pessoas não conhecem, as mulheres não sabem. As próprias mulheres que são vítimas não conhecem todos esses instrumentos, né? Não. Perfeito. Para você que está entrando agora na TV, nós estamos hoje com o tema Precisamos Falar sobre Violência contra Mulheres. Conosco está a professora Andréa da Silva Costa, que é doutora em Direito Constitucional, professora e advogada de mulheres. E até esse momento a gente já levantou questões aqui sobre a percepção da mulher com relação ao machismo, né, a percepção da mulher com relação à violência. Passamos agora por uma discussão sobre a percepção das mulheres sobre rede de proteção e, o mais importante, né, a professora chamou aqui a atenção para o fato de que, lamentavelmente, nós não conhecemos essa rede de proteção, principalmente aquelas mulheres que são vítimas. Então, acho que também é o momento da gente chamar a atenção das autoridades para que a gente tenha uma ampla divulgação, que traga isso mais a público, né? Que tenha mais programas como estes, né? Que a mídia comercial também faça isso, né? Com a responsabilidade de, inclusive, reduzir. A gente fala tanto que a violência está aumentando, e só pensa em gangue. Ok, né? Está aí o crime organizado, é preciso se combater, mas nós temos essa violência no cotidiano que só aumenta, né? Então, a gente tem uma responsabilidade aí pela frente, nós enquanto sociedade, de trazer esse tema a público, né? Exato. Estou aqui, né, assim, impressionado que você levantou, eu me achando muito sabido aqui, achando que conhecia, né, grande parte da legislação, né, a Carolina Dickmann e tal, conheço, né, saiu uma legislação nova, mas você traz informações aqui importantíssimas, né, inclusive de amparo, de apoio, né, às mulheres vítimas. Nós temos a obrigação agora de não só assistir esse programa, como também fazer uma divulgação, né? Nós, feministas, homens, mulheres. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu vou trazer um outro dado aqui para que você, professora, traga aqui as suas avaliações. A percepção feminina com relação à violência doméstica, né? Que é justamente onde, né, os pesquisadores estavam também com essa mesma preocupação que você levantou aqui, né? De que o espaço, né, da residência, o ambiente doméstico, ele é um espaço de muita violência, né? E aqui o dado nos traz o seguinte, né? O levantamento nacional mostra que 68% das mulheres têm uma amiga, familiar ou conhecida que já sofreu violência doméstica. Mais de 2/3, né? Não, praticamente 2/3, né? 2/3 aí das mulheres entrevistadas conhecem quem já foi vítima. Isso não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa, né? Quer dizer, praticamente a gente pode dizer que quase toda mulher brasileira conhece uma mulher vítima de violência, né? Esse índice ainda é maior entre as residentes em Tocantins, no Acre e as amazonenses, né? 75%, 74% e 74%. Quanto ao tipo de violência sofrida pela pessoa conhecida, a mais predominante é a violência física mesmo, né? Reportada por 89% das brasileiras. Estamos começando a chegar onde você vinha chamando a atenção, né?
A 10ª edição da pesquisa Dado Senado mostra que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homem. Ou seja, 1/3, né, das pesquisadas sofreram. E 70% conhece. Conhece 70% e 30% sofreu. E chegamos aos 100%. Né? Quanto ao vínculo do agressor com a vítima à época da agressão, né, uma outra questão que você também já chamou aqui a atenção, 52% das brasileiras que já sofreram violência doméstica ou familiar praticada por um homem afirmam que ele era marido ou companheiro na época da agressão. O número de mulheres que declaram ter solicitado medida protetiva para essa segurança é 27%, né? E as gaúchas, 41%, né? Ou seja, né? Então, tem violência nesse Brasil de ponta a ponta, né? Como gostam de dizer os gaúchos, né? Lá em cima, então, de cima a baixo, de né? cima a baixo. De cima a baixo a gente tem violência, né? As mulheres que não foram vítimas conhecem, e grande parte das mulheres entrevistadas também foram vítimas, né? Exato. E em relação à questão da violência física, né? Esse aqui é o maior índice. Eu tenho minhas reservas em relação a isso, porque o ciclo da violência, geralmente a violência, para culminar na violência física, ele demora um pouco, né? Então, assim, começa com os palavrões, né? Com o desrespeito verbal, com os xingamentos, né? Com as agressões verbais. Aí vai, né, no empurrão. Tudo bem, tem situações que não passa por isso, certo? Tem a situação que o homem explode e vai direto na violência física, tá? Mas não é o padrão. Não é o padrão. O padrão é realmente aquela ciclozinho de ir no enamoramento, aí começa numa agressão mais leve até ir numa coisa mais vias de fato, certo? Então, assim, tem situações que a mulher não chega nem na violência física. É aquela explosão que vai na mesa. Pá! Que a mulher já é numa ameaça de morte, né? Pois então eu vou lhe matar. E a mulher já fica com medo, né? E tem as que realmente apanham, tá? Esse ciclo precisa ser analisado com mais atenção. Mais atenção. E a gente precisa também trazer esse tema para conhecimento, né, um conhecimento geral, até para aquela rede de proteção aí, familiar, ela age de outra forma, né? Exato. Também ter consciência que aquele momento ali, que ainda não chegou na agressão física, mas já é um caminho para isto. Né? Então, observar para onde está caminhando, como é que já é o momento, olha, não dá mais, né? Se repetiu, né? É uma coisa que está ficando corriqueira. Exato. Está ficando cada vez menos, né, espaçada no tempo, cada vez mais curta. Então, esse caminho aí é um sinal para a família, para as amigas, os amigos, né? Para a sua rede de proteção, agir de forma contrária. Exato. Né? E essa violência psicológica, ela é tolerada. Ela é aceita socialmente. Ela é normalizada como, tipo assim, não, isso é normal, isso faz parte da vida de todo casal, essas brigas assim. Não é normal. Não é normal você estar num relacionamento e você ser chamada de louca, você ser diminuída, chamada de incompetente, você ser desvalorizado o tempo inteiro. Não é normal esse tipo de tratamento, entendeu? Você ser esculhambada, ser chamada de vários nomes absurdos na frente dos seus filhos. Né? Às vezes em público também, né? Às vezes em público também, né? A gente está aqui na frente dos nossos amigos mais íntimos. Oi! Não, né? Então, assim, esse tipo de procedimento, e assim, mais grave, é que às vezes o próprio sistema de justiça não está preparado para isso, tá? A gente chega... Uma boa observação. Quer dizer, os nossos agentes públicos agem como se isso fosse normal e natural. É esse ponto? Importantíssimo. A violência psicológica, como não tem a prova, certo? Não estou vendo violência aí. Não tem materialidade do sentido... mas cadê o machucado, ele todo tempo, né? Isso. Ele fica me chamando de louca, ele jogou todos os convites do aniversário do meu filho
porque eu perguntei para ele se ele tinha entregue os convites de aniversário, ele disse que não, explodiu e jogou pela janela. Eu tive que descer do carro e ir juntando. Isso foi uma situação, teve outra situação, que em outra... Então, vai juntando situações de agressões assim, em público, na frente dos filhos, na frente da família, dela, dele, entendeu? Que você vai vendo, que você olha assim, gente, isso é violência psicológica. Ela indo para o psiquiatra, tomando remédio controlado, indo para o psicólogo, sem conseguir dormir, e pensando em morrer, e querendo morrer, quem sem querer comer. Assim, isso é ou não é uma violência? É uma violência. E aí você chega numa delegacia e diz assim, tá, mas quando foi? Que dia foi isso? Eu preciso de uma data específica para fazer o boletim de ocorrência. Eu disse, não, mas não tem data específica, tem várias datas específicas. Aí disse, não, mas esse fato, aí você vai juntar todo esse fato, o dia do convite, o dia da agressão na frente, não tem sentido isso. Ah, mas aqui no sistema da polícia... Ou então é uma outra situação que o parecer do Ministério Público diz assim, ah, mas ele não tem antecedentes criminais ainda. Ainda é ótimo, né? E aí não tem ainda, começou uma violência psicológica e ele nunca mais fez nada, não tem por que manter as medidas protetivas. Aí você olha assim, meu Deus, é preciso ela morrer? É preciso que ela apanhe? É necessário que ele chegue às vias de fato para o Estado de realmente, né? É preciso atualizar o sistema da informática do Estado, das delegacias? André, a sua fala, né, me deixa... Eu escuto muito argumentos que não, a violência ela vem crescendo porque a informação chegou, porque a gente tem delegacia da mulher. Só que eu tenho parado para pensar o seguinte, nós já estamos com mais de décadas. Né? O movimento feminista que vem lá do século XX, nós criamos as delegacias especializadas, isso não é uma coisa recente. Né? Então, pelo que nós já temos, a Lei Maria da Penha, quantos anos nós já temos mais ou menos de Lei Maria da Penha? 2006, mais uns aninhos já. Já há alguns bons anos, né? Bons anos. Então, isso não é uma coisa nova. Né? Então, não vai fazer 20 anos, Clédio. Pois é, então não justifica mais esse argumento de que está crescendo porque agora as pessoas estão denunciando. Certo? Eu ainda acredito que possa ter ainda uma contribuição, mas já era para ter passado essa fase. Né? Já era para a gente estar num outro ciclo de estável para queda. Né? Então, nós estamos falhando e errando em algum ponto, ou em vários pontos. Né? Talvez na educação das crianças. Sim. Né? Porque precisamos educar as crianças para essa outra convivência, né? De respeito mútuo, né? De homens e de mulheres. Temos o problema nessa cultura familiar, né? Que você levantou aqui, que precisa ser trabalhada, né? E agora você traz um outro ponto importantíssimo, né? Precisamos discutir nas instituições, né? Esse acolhimento da denúncia, né? De averiguar melhor, né? Mesmo que ainda não seja o momento, né? de uma medida, né, aí digamos assim, mais forte, mas já é para ter algo, né? O que não pode é dizer senão não tem nada. Né? Exato. A gente precisa que os agentes públicos, homens e mulheres, né? Clésio, um dia desse a gente passou por uma situação horrorosa a nível de Brasil. Uma jornalista que trabalhava no setor de jornalismo do Tribunal Regional do Trabalho, acho que da 7ª Região, foi na delegacia especializada da mulher, fez um boletim de ocorrência, foi atendida por uma delegada. A delegada, no meio do procedimento, detectou que o companheiro dela, né, tinha uma outra ocorrência já registrada pelo mesmo crime de violência. Ela perguntou, ela me diga só se é a mesma coisa. Ela disse, eu não posso revelar, eu não posso dizer. Ela saiu de lá sem escolta policial. Ela tinha ameaça de morte, ela mostrou no celular, eu acho que foi no celular, uma coisa assim. Ela já voltou para casa. Do criminoso. Ela voltou para casa sem escolta policial para pegar as coisas dela. Ela foi assassinada. Ela foi assassinada.
Uma falha total do de sistema. todo o sistema de justiça. Falha total. As delegadas foram afastadas. Tem que ter punição. E foram mulheres, porque assim, a princípio eu disse, não, o problema é porque quem está fazendo esse atendimento é homem não escuta as mulheres. Não, as mulheres também não estão escutando as mulheres. E isso precisa ser discutido, isso precisa ser falado, né? Os agentes públicos precisam conversar, precisam estudar, precisam ler, precisam se atualizar. As falas das mulheres, não é à toa que hoje, né, o protocolo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o julgamento sob a perspectiva de gênero, ele diz, olha, a palavra da vítima, ela precisa ser considerada como uma prova, a prova das provas. Perfeito. Principalmente numa situação de violência doméstica, não tem ninguém lá dentro. É a palavra dela? Tem que ser a palavra dela. Né? E na palavra dela, ela dizendo, eu estou sofrendo o risco de morrer. A polícia tem que chegar junto. A polícia não pode chegar, será? Não fui com a cara dela, eu acho que ela está mentindo. Não. Eu não posso ter esse julgamento. Não posso ter esse julgamento, nem se ela for rica, nem se ela for classe média, nem se ela for pobre. Eu tenho que ir. Como agente público, eu tenho que ir. Eu tenho que executar as medidas para a proteção da vida da pessoa, né? E aí se averigua e se investiga e abre-se o processo, segue em frente, mas você preserva a vida da pessoa. Né? Exato. Exatamente. Podemos seguir para frente? Por favor. Posso pedir aqui o Tiago para trazer aqui mais um dado agora sobre a questão da subnotificação. É isso? É. Aqui a gente tem, né, nesse gráfico nós temos a informação, distribuição de mulheres que declararam terem sofrido violência doméstica provocada por homem nos últimos 12 meses, mas não procuraram as delegacias comum ou da mulher. Né? De 2023 a gente tem que 61% não denunciou, foi vítima e não denunciou. Está aí né, o resultado da subnotificação. Aí deve ter uma série de questões aí para a gente explorar, né? Tem a questão moral, aquela familiar. Prefiro me abrir com a minha família, não conheço o sistema de justiça, não sei onde fica a Casa da Mulher Brasileira, não tenho dinheiro para ir até lá. A casa, aqui no Ceará, em Fortaleza, a Casa da Mulher Brasileira é longe, né? Não quero me expor. Não quero me expor. Olha, quantas clientes chegam no escritório e dizem assim, não, doutora, vamos cuidar só da parte do divórcio, da divisão do patrimônio, deixa essa parte, não, deixa para lá. Porque tem uma série de questões envolvidas, o trabalho, Isso. A família, os filhos. Mas são tantas repercussões que se você for, a gente vai construindo aos poucos, entendeu? Vai conversando, a violência ela precisa ser trazida para dentro de um processo de divórcio. Precisa, entendeu? Porque ela é um pano de fundo para dentro de, por exemplo, numa pensão, dependendo da situação que a mulher, né, do pacto que foi feito naquela família, sim, se a mulher deixou de trabalhar para poder cuidar dos filhos, isso precisa sim ser considerado no momento de se discutir sobre pensão de alimentícia, divisão de bens, né? Enfim. Aí estamos diante de outro dado extremamente preocupante, né? Porque 61%, né, mais da metade, quer dizer, são vítimas e não fazem a denúncia, né? É algo gravíssimo, né? Gravíssimo. E aí eu preciso também discutir que formas a gente teria de facilitar essa denúncia, né? Até para que o problema tome a dimensão que tem mesmo real, né? Porque até então, se a gente tem essa subnotificação tão alta, o problema ele é maior do que o que aparece para a gente, né? Ele tem uma dimensão muito maior, né, no mundo real do que, né, a gente tem conhecimento de fato, né? Eu costumo falar, a gente costuma falar lá no escritório, assim, que a busca pela delegacia, né, o primeiro objetivo é buscar uma medida protetiva mesmo, né? Nossa primeira meta é a proteção. Perfeito. Depois a gente discute né, se vai seguir, às vezes nem discute, né? Porque dependendo do crime, vai direto para o próprio Ministério Público já dá seguimento na ação.
né? Mas se ela vai querer realmente acompanhar esse processo criminal ou não. Mas é uma medida de segurança para ela, para os filhos, né? Para ter minimamente uma garantia de tranquilidade, de segurança, né? Por um período, depois da violência sofrida. Mas é necessário falar um pouco mais sobre isso, sabe? Assim, com as mulheres, falar sobre esses estabelecimentos, o que é que acontece, o que é o complexo da Casa da Mulher Brasileira, o que é que tem lá dentro, qual é o percurso que essa mulher faz. Pronto, sofri uma violência doméstica, e aí, o que é que acontece comigo? Sofri uma violência, qualquer que seja a violência. Vou para onde? Isso precisa ser falado, né, por uma mulher para ela conhecer. Aí eu chego lá e faço o quê? Eu posso ir sozinha? Eu preciso de um advogado? Sem advogado, eu vou ser bem atendida? O atendimento é rápido? Não, nada disso acontece. Não preciso de advogado. Tem um advogado lá, tem defensoria pública. O atendimento é rápido? Não. Eu posso ir com criança? Pode. Às vezes tem mulher que não tem. Tem lugar para criança? Tem espaço para criança. Então, isso tudo são questões que precisam ser levadas a público, né, trabalhadas com a sociedade, com as mulheres principalmente, para que elas possam... O agressor vai até lá, muitas vezes vai, porque lá está a delegacia. E às vezes o agressor vai conversar lá. Vai ser marcado no mesmo dia seu? Não. Mas corre essa possibilidade de encontro? Pode. É possível, né? É possível. Eu vou trazer aqui o dado, pedir aqui o Tiago para trazer o dado, professora, sobre o feminicídio, né? É uma matéria da CNN, em que nós temos aqui a informação de que pelo menos uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 17 horas em 2024. Né? Aqui não é o país todo, aqui é uma pesquisa de um conjunto de estados brasileiros. A cada 17 horas uma mulher morreu em razão do gênero em 2024. Em 9 estados monitorados pela Rede Observatório da Segurança. Os estados são Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Os dados apontaram um total de 531 vítimas de feminicídio no ano passado, né? Esse acompanhamento para esses estados ele vem ocorrendo, né? E agora para escândalo, né? Escândalo dessa sociedade que precisava se debruçar um pouco mais sobre isso, né? Segundo o estudo, a cada 24 horas, ao menos 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024 nos 9 estados. Ao todo foram registrados 4.181 mulheres vitimadas, representando um aumento de 12,4% em relação a 2003. Aquela questão que eu tinha colocado aqui anteriormente. Está crescendo o dado, ele aumenta, né? Quer dizer, com todo esse aparato, com lei de feminicídio e a gente crescendo, aumentando o rigor da pena e a violência crescendo, as mulheres sendo mais vítimas, né? Então tem aí uma chamada, né, para que todos nós discutamos isso com mais seriedade, né? E ler esses dados, Clésio, como mulher é desesperador, sabe assim, sabe aquela descida numa montanha-russa, aquele frio na barriga? É desesperador, porque pode ser eu. Pode ser uma sobrinha minha, uma conhecida, uma amiga. Basta ser mulher. Basta ser mulher, entendeu? E às vezes nem precisa ser próximo. Cada mulher que morre dói na gente de uma forma assim... a gente não sabe explicar, sabe? Porque é sempre essa sensação. Podia ser uma das minhas, uma de perto de mim, porque está muito, muito, muito frequente, né? Esse número está crescendo cada vez mais, de uma forma muito assustadora. E não tem idade, é menina de 6 meses, é criança de 2 anos, é criança de 5 anos, 4 anos, e não é de bala perdida, não, é estupro, é estrangular, é violência sexual com estrangulamento. São os crimes violentos, né? A menina ficou presa não sei quantos dias e depois foi morta, foi abusada por não sei quantos caras e depois foi morta. Aí você fica, meu Deus, o calvário que essa moça passou. O terror que essa mulher, que essa menina de tão pouca idade passou, né? Então você fica assim,
não é todo homem, mas é um homem. Né? Então, assim, mas era um homem. Não é uma, e aí a gente precisa chamar os homens para conversar. Né? Assim, é necessário. É necessário. Um dia que vocês estavam conversando entre professoras lá na faculdade, as mães das meninas, assim, é muito difícil ser mãe de menina, né? Não sei o que. Eu disse, gente, eu super entendo, mas eu sou mãe de menino. E eu digo para vocês, o meu desafio também não é pequeno, não. Porque hoje eu sei que o desafio é de proteção, né? Vocês não querem que aconteça nada com as filhas de vocês. E o meu é tipo assim, eu não posso permitir que o meu filho entre nessa onda louca que os Red Pill estão aí pintando e bordando, nessa lavagem cerebral de ódio às meninas, nessa cultura, né, horrorosa de que as meninas são inimigas, de que não dá, a gente tem que desconstruir isso, a gente tem que ressignificar essas relações, né? Não pode ter essa diferença, né, de sexo, de gênero, etc e tal, ela não pode desembocar numa violência que mate. Professora, lamentavelmente estamos caminhando para o final, certo? E aí você trouxe aqui o tema e eu vou pedir aqui ao Tiago, né, uma referência sobre, né, uma discussão do Le Monde Diplomatique, né, sobre esse seriado Adolescência, e é justamente o que, né, você vinha trazendo, a socialização dos homens e o ódio contra as mulheres. É impressionante, né, a gente vê isso, a gente está falando desse grupo populacional. E isto aqui é um seriado, né, o termo Adolescência é um seriado na Inglaterra, mas a gente tem assistido o mesmo comportamento no Brasil. E pela repercussão do seriado no mundo todo, né? Isso. É uma coisa impressionante a gente ter jovens e adolescentes e essa difusão de ódio contra as mulheres. Uma série forte, né? Curta, 4 episódios, os 3... Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, os 2 últimos muito fortes, né? Sem dar spoiler, né? Mas o terceiro mostra, né, a relação dele, uma conversa com a psicóloga. Tu já assistiu? Sim. É uma conversa muito, muito forte e que fica muito evidente a forma que ele olha para as meninas. E é uma construção que você vê ele muito pautado, espelhado na figura paterna. Uma figura explosiva, uma figura que não trata a figura feminina, que é a mãe e a filha, de igual para igual, não escuta, não fala, não conversa, né? não divide, ele que decide, ele que comanda, ele que faz, ele que está no centro, no protagonismo de tudo, e elas ficam ali, né? Ele que explode na hora que ele quer, ele que decide. E o menino cresceu formado naquele modelozinho ali. E aí se juntou com os meninos, com colegas daquele jeito, foi rejeitado por uma menina na escola, não lidou com isso bem. Sofreu bullying, que é outra questão também, outra pauta importante que a gente precisa conversar. E aí resolveu de uma forma... Professora, lamentavelmente o nosso tempo voou, certo? Que bom. Mas queria, né, deixar aqui o espaço aberto, porque precisamos falar, né? Precisamos falar mais sobre isso, né, em todos os espaços. Sim. Então, para nós aqui na TV da Transparência foi, né, ótimo ter lhe recebido. Aprendi muito, né? Acredito que quem está nos assistindo e quem vai nos assistir tem muito a aprender. E aí eu já peço para todos que também não só assistam, mas divulguem, né? Compartilhem o vídeo e deixem as últimas palavras, já deixando aqui os meus agradecimentos. Foi muito importante, né, a sua fala. Acredito que para todos nós, aqui da TV e para todos nós que vamos assistir esse programa que vai ao ar, né, ao meio-dia. Eu agradeço, Clésio, o convite, a oportunidade, né, o espaço de fala e dizer que realmente é um tema que precisa ser discutido, né, principalmente com os homens, com os meninos em todos os espaços, né. Os profissionais precisam estar atentos para essa perspectiva, né, ver que as mulheres têm um modo de ser diferente, precisa ser considerado em todos os espaços.
Não como uma forma de tratamento diferenciado, privilegiado, não. É uma forma de incluir e de tornar igual, de tornar parceiro. Não é nada que traga uma competição, que o diminua, não. A gente está chegando para somar e a gente precisa, né, dar as mãos nesse processo. É necessário construir junto esse novo caminho, esse novo futuro. Se não for junto, não dá certo. Muito Obrigada, obrigado, viu? professor. Eu que agradeço. E a todos que nos assistiram e que compartilham esse vídeo. Muito grato a todos. Obrigada.